Fala aí, galera, bem-vindos de volta ao canal. Estou de volta aqui na minha oficina e eu vou falar para vocês aqui hoje sobre um processo de pintura eletrostática, tá? Um sisteminha caseiro que eu montei ele completamente, tá? Fiz 100% eu. Mas primeiro, antes de falar sobre o sistema em si, a gente precisa falar sobre qual que é a diferença entre a pintura eletrostática e a pintura convencional. Bom, a maior diferença, na verdade, é que a pintura eletrostática utiliza uma tinta em pó, né? A gente aplica um pó sobre a peça, enquanto que a convencional é um líquido, né? Mas como é que funciona a convencional? Então, vou falar do método de aplicação com a pistola, tá? Que é o que mais se assemelha, tá? Porque aplicar com o pincel com rolinho é um processo completamente diferente desse que a gente faz com a pistola, tá? O processo físico-químico em si é diferente. Bom, então como é que funciona a pistola de pintura? A pistola é simples, né? Então, vai a caneca aqui em cima, a caneca tá ali, mas ok, você já sabe, a caneca aqui em cima. Quando você pressiona o gatilho, você está liberando ar comprimido, né? Que está passando por dentro da pistola. Ela vai chegar aqui na ponta. Aqui na ponta, esse ar comprimido vai se expandir, vai passar a ser ar descomprimido. Quando ele faz isso, ele puxa a tinta que está aqui no bico, tá? Que vem lá da caneca e sai aqui no bico, tá? Então você cria uma zona de baixa pressão. Aqui essa zona de baixa pressão puxa a tinta que está lá para cá. Essa tinta que está aqui, o que vai acontecer? Ela vai se expandir. Quando ela se expande rapidamente. E aí aquela tinta que era um líquido aqui, ela se torna um monte de partículas em suspensão. Tá? O nome desse processo físico, né? É chamado atomização. Então você está atomizando a tinta, que nada mais é do que transformar a tinta líquida num monte de gotículas. Bom, a segunda coisa que acontece na frente da pistola é que esse ar comprimido que está se expandindo aqui, tá? Ele não só se expande a partir dos furinhos que puxam a tinta, mas também tem os furinhos aqui, né? Tem esses furinhos aqui na ponta, né? Aqui e aqui. E esses furinhos aqui que eles fazem, eles jogam o ar nessa direção, cruzada, né? E é isso aqui que faz o leque. Então, no processo convencional, resumindo, a gente pega aquela tinta lá, essa tinta vai ser transformada num monte de gotículas de suspensão, e aí esse ar comprimido que está saindo da pistola, ele leva essas gotículas do bico da pistola até a peça, e daí a tinta se deposita na peça. Bom, o que acontece entre a tinta e a peça para ela se depositar, aí é um processo um pouco complicado, porque envolve uma série de mecanismos de transferência de carga elétrica e de propriedades de partículas de suspensão, mas em geral é um processo no qual as cargas elétricas presentes nas gotículas de tinta, elas acabam interagindo com as cargas elétricas que tem na superfície do material que você está pintando, tá? Geralmente é por um fenômeno chamado interação de Van der Waals, que é um processo, uma interação bem pequenininha, tá? Então, isso explica, em partes, porque que uma boa parte daquela névoa que a gente está aplicando de tinta na peça, ela se perde. Vocês podem ver que a maior parte da tinta líquida que se aplica numa peça por aí, ela simplesmente se perde no ar. E a razão é essa daí, é porque a interação entre a tinta que está em suspensão no ar e a peça é uma interação muito fraquinha. Então, esse é um dos problemas da pintura convencional. Além disso é o seguinte, né? Conforme você passa a tinta na peça, vocês vão ver que ela forma como se fosse uma névoa em cima da peça, né? Se você passar só uma vez bem rápido, fica só fica todo falhado, né? Porque as gotinhas, elas se depositam a uma certa distância uma da outra. Então o que você está vendo são só as gotinhas individuais, tá? Então o que acontece? Você geralmente, quando acontece isso, você vai e passa de novo. Quando você passa de novo, você jogou mais gotículas de tinta lá. E aí, quando você tem gotas suficientes, as gotas começam a se juntar uma nas outras, elas se fundem e elas se formam uma película de tinta. E esse é o processo de pintura. Aí o que acontece? Você espera a tinta secar. Secar significa o quê? Significa que o solvente da tinta vai evaporar, e aí vai acontecer uma reação química, e essa reação química vai transformar aquela tinta líquida que ficou depositada sobre a peça num sólido que vai revestir a peça. No fundo, o processo de pintura que a gente conhece aqui, ele nada mais é do que revestir a peça com um polímero, né? Ou seja, um plástico. Tá? Basicamente é isso. O que a gente está fazendo quando a gente está pintando a peça é revestindo ela com plástico. É isso. Tá? Muito bem, então esse é o processo convencional. O que muda
O que muda para o processo de pintura eletrostática? É muito parecido, na verdade. Só que a eletrostática tem uma diferença que é uma sacada assim, genial. Que é o seguinte: o que aconteceria se eu pegasse essa interação entre a peça e a tinta e transformasse ela numa interação muito mais forte? A gente teria muito mais tinta aderindo na peça do que a gente tem na convencional. Então, o processo feito para fazer isso é o quê? Pegar um pó, submeter esse pó a um campo elétrico bem intenso, e aí por um fenômeno físico chamado descarga de corona, que não tem nada a ver com doença, a descarga de corona, a- o pó que está em suspensão no ar comprimido está passando pela pistola, ele vai acabar ou ganhando elétrons ou perdendo elétrons, dependendo da combinação de material, campo elétrico, etc., para o anodo que tem dentro da pistola. Ao mesmo tempo, a gente vai estar aplicando o potencial elétrico contrário na peça. Então, a gente vai ter uma voltagem elevada entre a peça e a tinta, né? Aí vocês sabem, e elas estão com polaridade trocada. Então, se a tinta é positiva, a peça é negativa, tá? Ou pode ser uma, pode ser terra, e a outra pode ser positiva, não tem problema, funciona do mesmo jeito. Então, o que acontece? Vocês lembram do básico de... Claro que vocês lembram, vocês prestaram atenção em todas as aulas do colegial, tenho certeza que vocês prestaram. Principalmente as de física, tenho certeza absoluta. Então, o que acontece? Cargas opostas, elas se atraem, certo? Então, o que você está fazendo? Você está criando uma névoa, tá? de pó, de tinta, carregada eletricamente e está aproximando ela de uma peça que tem a carga contrária. Então, o que vai acontecer com essa névoa que está vindo? Ela vai grudar na superfície da peça. É isso. O processo todo é esse, assim, é muito simples. É, no fundo, o mesmo processo que a convencional, só que a gente está usando uma mídia seca para conseguir fazer essa transferência de carga. Bom, feito isso daí, a tinta estando depositada na peça, o que você tem que fazer? Agora precisa curar a tinta, que é o mesmo processo, que é a mesma coisa que a gente faz com a líquida. A líquida basta deixar lá que ela seca, ela cura sozinha. Mas no caso da eletrostática, que é uma tinta sólida, que é um pó, a gente precisa fazer algum processo para fazer a cura, porque senão não vai formar a película de plástico, a gente não vai revestir a película de plástico. Antes de curar, se a gente vier e bater ar comprimido na peça, sai toda a tinta pó, vai embora, tá? Então, precisa fazer alguma coisa. Como é que você faz isso? Você leva a peça para um forno, e aí o forno vai estar lá a cerca de 200 graus Celsius, ele vai derreter a tinta em pó, a tinta sólida, então a tinta vai passar a ser líquida, só que ela já está aderida na peça. E aí você deixa ela um tempo para garantir que toda essa tinta vai fundir. Depois, em seguida, ela vai começar a solidificar mesmo dentro do forno, e depois, na hora que você tirar do forno e deixar ela esfriar, ela vai solidificar e vai formar a película de plástico revestindo a peça toda. Então, esse que é o processo, tá? Então, algumas outras vantagens que a pintura eletrostática tem sobre a convencional é que ela é aplicada sobre uma superfície quente no fundo, porque ela vai fundir mesmo, a pintura vai ser feita mesmo na hora que a tinta for fundida no forno. E aí a gente sabe de química elementar, que eu tenho certeza que vocês também viram no colegial, que vocês frequentaram todas as aulas, tiraram 10 em todas as provas e prestaram atenção no professor. Eu sei que vocês prestam atenção no professor de física porque eu já fui professor de física. Então é o seguinte, a superfície quente, ela promove a reação química muito mais rapidamente do que a superfície fria, tá? E não só em termos de velocidade, mas também em acontecer a reação. Então, a aderência da tinta em alta temperatura, ela é muito maior do que a aderência da tinta em baixa temperatura. Então, a pintura eletrostática, ela acaba tendo uma resistência muito maior porque ela se adere muito mais à peça, tá? Só que, por outro lado, tem também as desvantagens. Então, outra coisa que a gente conhece da química do colegial é que as reações entre líquidos elas são muito mais fáceis de acontecer do que as reações entre corpos sólidos, tá? Principalmente porque o líquido ele consegue interagir muito mais com as outras substâncias, então ele consegue fazer a reação mais rápido. Bom, então por conta disso, a tinta líquida ela pode ser desenvolvida para ela fazer uma reação química enquanto ela está sendo aplicada, que é o caso daquelas tintas lá, tipo, para você passar em superfície enferrujada, por exemplo. A eletrostática não vai acontecer isso. Além disso, para a eletrostática funcionar, como ela é um sólido,
a superfície da peça que você vai aplicar tem que estar perfeitamente limpa, senão não funciona. Então esse é outro segredo. E aí entra uma outra coisa que é crucial para a pintura eletrostática, que é o jato de areia. Você tem que condicionar muito bem a superfície para poder fazer ela. Inclusive, para a pintura ficar ótima, a superfície que você está passando a pintura eletrostática, você está fazendo a pintura eletrostática, ela tem que ter uma certa rugosidade, tá? Isso daí você consegue no jato de areia. Foi por isso que o primeiro passo para eu montar o meu sistema de pintura eletrostática aqui na minha oficina foi fazer o jato de areia, que é esse cara que vocês estão vendo aí. Eu não fiz nenhum vídeo sobre ele aqui para o YouTube, porque eu achei que não, assim, tem bastante já. Achei que não tem nada de especial nele, tá? Mas é um sisteminha, é uma cabininha de jateamento, e ela é o primeiro passo para fazer a pintura, tá? Bom, então a gente precisa de 3 coisas para fazer a pintura eletrostática. A gente precisa do jato de areia para condicionar a superfície, a gente precisa de uma pistola especializada para pintura eletrostática, tá? E essa pistola tem que ter a fonte de alta tensão para poder fazer a ionização da tinta. E a gente precisa do forno, tá? Então, eu construí essas 3 coisas aqui em casa. Eu mesmo fiz essas 3 coisas do nada, tá? E agora que eu já falei que nem um idiota aqui, eu vou mostrar para vocês o equipamento em si, tá? Então, vamos lá, vou fazer o tour aqui em casa. Bom, então deixa eu mostrar primeiro para vocês aqui a cabine de jateamento, né? Então, nada mais é do que literalmente uma cabine, né? Então, ela tem que ser vedada, né? Pro pó não sair, né? Então aqui dentro, para quem nunca viu uma cabine de jateamento, é assim, ó. Então, aí tem as luvas que é para onde a gente vai manipular a peça, tem a pistola que vai jatear areia, tá? Eu sempre deixo esse pincel, essas coisas aqui para me ajudar aqui na hora, lá, tá? Aqui embaixo, ó, aqui deve dar para ver, mas tem essa tela aqui embaixo que fica a areia, tá? Que não é exatamente areia, tá? Isso daqui na verdade é óxido de alumínio, tá? Isso aqui é a recomendação por exemplo, da Cerakote para preparar as peças é óxido de alumínio, tá? A gradatura 100. Isso aqui, tá? Então, como é que funciona isso aqui? É o seguinte, então essa pistola aqui é com ar comprimido, o ar comprimido passa por ali e carrega a areia que está lá no fundo, né? Através dessa mangueira aqui, carrega a areia que está lá, ela sai em alta velocidade aqui, você acerta na peça. Da peça essa areia vai voltar para todo lado, mas eventualmente vai bater aqui nas laterais e vai voltar para o coletor. Né? Daí do coletor ela pega de novo pela mangueira e assim fica um ciclo, tá? Então essa areia que está aí dentro a gente fica reciclando ela o tempo todo, tá? Então uma vez que você pôs a peça aqui, você vem e fecha e fica vedado aqui dentro, tá? Aí aqui, ó, dá pra ver lá dentro, né? Deixa eu botar minha mão aqui na luva, ver se o foco vai funcionar. Mas tá aqui, né? Então eu manipulo, ó. Então eu tô colocando aqui a minha mão aqui, né? E aqui, beleza, a gente manipula aqui e a gente já tem a peça como essa peça que eu estou mostrando aí na tela para vocês agora, tá? Isso daí foi um óculos que eu preparei, tá? Eu restaurei. É isso daí, tá bom? Então é assim que funciona. Para tocar essa máquina aqui, eu estou usando esse compressor de 10 pés aqui, tá? E toca bem, tá? Compressorzinho de 10 pés aguenta tranquilo, beleza? Já a pistola eu fiz simplesmente com tubos de PVC, tá? E isso daqui é uma pistolinha de ar comprimido normal, aqueles normalzinha de espirrar comprimido, tá? Paguei, sei lá, R$20. E o resto é simplesmente tubo de PVC, tá? Deixa eu desmontar rapidão aqui pra mostrar pra vocês. Bom, então desmontada ela é assim, tá? Então deixa eu botar mais ou menos na ordem aqui, tá? Então essa aqui é a caneca onde a gente vai colocar a tinta em pó aqui dentro, tá? Aí como é que funciona isso daqui? Bom, vem um ar comprimido aqui pela pistola, né? Se a gente olhar aqui dentro, não sei se está dando para ver aqui, mas eu fiz lá dentro, com Durepox essa pecinha aqui, que é o seguinte, o ar tem que sair aqui da pistola, ele tem que vir aqui para dentro, tem que passar por esse tubinho aqui, e esse tubinho vai sair, né? No fundo da caneca com a tinta. Então daí o ar que está aqui vai pressurizar a tinta que está aqui fora, dela vai, né, você imagina, quando você sopra pó, né, o pó sai fora. Ele vai passar por aqui, vai fazer essa curvinha aqui e vai sair por aqui, tá? Quando ele sai por aqui, ele passa por esse tubo, e aqui dentro desse tubo, ó, tem uma pecinha de fio de cobre que eu fiz lá dentro. A função dessa peça de fio de cobre é aplicar o campo elétrico dentro na tinta em pó.
Então a tinta em pó que ela está vindo aqui da pistola vai passar por esse cara aqui, vai sofrer aquele processo lá que eu disse de descarga de corona e ela vai sair desse lado aqui carregada eletricamente, tá? E aí daí se aponta ela para a peça. Daí quem faz o papel de carregar a tinta eletricamente é esse cara aqui que é uma fonte de alta tensão, tá? Isso aqui deve ser mais ou menos 25.000 volts, tá? E aí como é que ele funciona? Bom, a gente tem dois terminais aqui, tá? Eu tenho essa cabininha de pintura que eu fiz aqui, que é só para pendurar a peça aqui. E aí geralmente eu penduro a peça com uma presivinha de arame ali e eu prendo esse cara aqui. Então um lado fica preso aqui. E esse outro aqui vai na pistola, beleza. Aí tem o pedal no chão, quando eu piso no pedal ele aciona, aí ele carrega a pistola e a peça e aí eu posso começar a aplicar, tá? Conforme vocês devem estar vendo aí, tá colocando um vídeo do lado aí, vocês devem estar vendo agora aplicando a tinta aí numa peça que eu fiz. Bom, para o ar comprimido dessa parte aqui, como é pouquinho, eu preciso de controle da pressão que está saindo, eu uso o meu bom e velho compressorzinho, meu mini compressor da Schulz, tá? Esse pequenininho aqui com um regulador de pressão, tá? E esse cara aqui opera mais ou menos 5 a 10 PSI, é muito pouquinho a pressão que usa para pintar a eletrostática, tá? Bom, e aí uma vez que está pintada, ela vem aqui pro forno, tá? Esse forno aqui eu também que fiz ele, e eu parti de uma caixa de aço que eu peguei no portão que eu restaurei, tá? E não tem nada de muito especial não, tá? Eu comprei dois fogareiros elétricos para servir de resistência, tá? Então 1.500 watts, que é bem mais do que suficiente. Aí eu fiz uma caixa de aço galvanizado para embutir por dentro da caixa original, né? E tá tudo forrado aqui por dentro com um lã de vidro para fazer isolamento térmico. Aí eu aproveitei várias coisas que eu tinha aqui, né? Tipo, isso daqui é um controlador de temperatura que meu pai tinha parado aqui literalmente de 30 anos, estava encostado aqui. Aí eu peguei e comecei a usar, beleza, funciona, tá? Fiz toda a parte de elétrica dele, tudo bonitinho, passei os fios lá e ele funciona direitinho, vai até uns 300 graus mais ou menos, que é bem mais do que eu preciso. Mas é aqui que eu uso uso para curar minhas peças. Vocês devem estar vendo do lado aí eu tirando uma peça de dentro desse forno aqui, tá? E é isso daí. É feito isso daí, tá terminado o processo. Ah, só um detalhe, né? Você deve estar se perguntando como é que você fez a fonte de alta tensão. Cara, eu não vou contar como é que eu fiz, porque esse é um negócio muito perigoso. Aquela fonte aí, se eu encostar sem querer, cara, tipo, cai duro na hora, não tem nem, tá? É, Se alguém quiser tentar um negócio mais seguro, que eu acho que dá pra fazer, cara, desmonta aquelas raquetes de matar pernilongo, tá? E usa ela. Pega uma ponta leva pra peça, outra vai pra pistola. Se você tomar um choque, você provavelmente não vai morrer. Esse daqui eu não vou mostrar como é que faz, não, porque é muito perigoso. Então é isso daí. Então esse daí é o meu sisteminha de pintura eletrostática 100% caseiro. Vocês viram que eu fiz até o jato de areia, o forno, a pistola, eu fiz tudo. E funciona, tá? Assim, tenho feito assim, as coisas aqui, ficado realmente em resultado profissional, tá? Do lado aí deve tá alguma das peças que eu pintei aí. E é isso, tá? Se você estiver aqui na região de Santa Bárbara, Campinas, se quiser precisar pintar alguma peça aí com eletrostática, é só chamar aí. Preço disso daí é mais ou menos R$ 100 a fornada, se você quiser usar uma tinta que eu já tenho aqui, tá? Deve ter preto, cinza, alguma coisa assim. Beleza? Mas é isso, tá? Então não deixa de se inscrever no canal aí, compartilhar, etc. E valeu, até a próxima.